Aí, beleza. Então é o seguinte, vamos orar então para a gente já começar acelerando. Então, feche o olho, ore comigo aí agora. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui mais uma vez, o teu grupo, o grupo de filhos, reunidos para estudar um pouco da tua palavra, para estudar um pouco desse assunto tão complexo, tão importante na nossa vida, talvez o mais importante para os últimos dias, que é o livro do Apocalipse. Pedimos agora, Senhor, nesse momento, a tua santa iluminação, pedimos a tua santa sabedoria, o derramado do teu espírito aqui no nosso meio, porque nós não queremos aqui que nesse momento opiniões prevaleçam, mas a tua palavra, o teu estudo e a tua iluminação do teu Santo Espírito. Então, nos usa, estamos aos teus pés, jogados aos teus pés, e é isso que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria começar a gente dando uma rápida revisada aqui, o que foi que a gente já aprendeu até agora, certo? Então, semana passada a gente fez uma pausa, basicamente, aí no nosso cronograma, para poder falar de dois assuntos pertinentes aí, que foi guerra comercial Estados Unidos e China e a morte do Papa, se essas duas situações tinham ou não é, se elas tinham relação ou não com os acontecimentos citados no Apocalipse. E aí a gente viu, esse estudo foi muito legal, foi bem importante ele, para esclarecer alguns pontos, tá bom? Então, o que a gente já aprendeu até aqui? Primeiro ponto, a gente aprendeu até aqui que existe uma visão, que existe mais de uma forma de interpretar o Apocalipse, e nós estamos estudando aqui uma visão que ela é oficialmente adotada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a visão historicista. Um detalhe bem importante sobre essa visão historicista é o seguinte: todos os reformadores e fundadores da Igreja Protestante eram historicistas, certo? Então, Martinho Lutero, John Wycliffe, todos eles que deram início a movimentos protestantes, que bateram de frente com algumas coisas que eram pregadas pela Igreja Católica e não condiziam com a Bíblia, todos eles eram historicistas. Então, todos eles acreditavam, desculpa, da forma que a gente está estudando aqui, tá bom? Ao longo do tempo, a gente já viu isso, por alguns motivos, as religiões se desvincularam dessa forma de interpretação do Apocalipse, e nós que somos adventistas, basicamente ficamos ilhados aí, sozinhos, nessa forma de interpretar, tá bom? Todavia, porém, nada do que a gente está estudando aqui foi criação nossa. A gente apoia, a gente alimenta, mas a visão historicista ela é bem antes da própria criação da Igreja Adventista, certo? A gente viu também que existem basicamente três formas, que existem basicamente três formas da gente interpretar o Apocalipse. A primeira forma é buscando referências no Velho Testamento, certo? Deixa eu pegar meu cursorzinho aqui. Então, a primeira forma é a gente buscar referência no Velho Testamento, certo? A segunda forma é quando o anjo intérprete ele já dá para João a interpretação daquela visão. Então, João, o vidente, recebe a visão. Logo em seguida, o anjo intérprete já dá a interpretação daquela visão, certo? É a segunda forma. E a terceira forma são sequências históricas, certo? Só que para poder a gente ter uma interpretação precisa, para poder a gente ter uma interpretação precisa do contexto apocalíptico, essas três formas elas têm que estar em harmonia, certo? Então não adianta se eu usar só a didática do anjo intérprete, vai faltar coisa por conta que a gente tem temas atuais que João não conheceu naquele tempo, que não era para o tempo dele. Se eu uso só o Velho Testamento também, e se eu uso só sequências históricas também, aí dá margem para o que a gente estudou no último estudo, que foi a teoria dos sete papas, certo? Então eu preciso harmonizar Velho Testamento, anjo intérprete e sequencial histórico, tá bom?
Tendo em vista isso, sabendo disso, eu grifei aqui o Velho Testamento, vocês estão vendo, por quê? Porque existe um movimento dentro do protestantismo hoje, que fala que o Velho Testamento passou, que não é para nós, que não tem aplicabilidade para nós, que nós estamos vivendo o tempo do Novo Testamento, e aí faz uma bagunça danada, falando que estamos vivendo no tempo da graça, e aí bagunça um tema que é correto, que é certo, mas olha de uma forma totalmente bagunçada. Então, se eu excluo o Velho Testamento como regra de fé na minha vida, eu perco aqui uma das principais fontes que João usou para descrever o Apocalipse. Então, no Apocalipse, a gente tem mais de 600 referências que João faz ao Velho Testamento. Se eu excluo isso aqui da minha regra de fé, eu perco isso, consequentemente, eu perco a interpretação do Apocalipse. Então, na minha visão, fica muito claro e evidente o trabalho que o inimigo faz para desvincular o Velho Testamento da nossa vida, da nosso escrituário de fé, digamos assim, e interpretar somente o Novo. E aí, no próximo estudo, a gente vai ver que isso também é profético, certo? Essa desvinculação do Velho Testamento do meio cristão, ele é profético. Existe um motivo para isso acontecer, porém, se você está participando aqui do estudo conosco hoje, você não pode alegar mais que você não sabia, desconhecimento da lei. Inclusive, na nossa própria legislação civil, a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Você não pode chegar diante do juiz e falar que não sabia, certo? Da mesma forma, diante de Deus, você até pode, se de fato você não souber, mas a partir do momento que você sabe, você não pode mais alegar desconhecimento da lei, tá bom? A gente viu também que os primeiros capítulos do Apocalipse, que a gente tem estudado até aqui, certo? Hoje a gente vai estudar o capítulo 8 e introduzir o 9. Eles falam, todos contam a mesma história, só que de perspectivas diferentes. Então a gente tem as 7 cartas, a gente tem os 7 selos e as 7 trombetas que a gente vai estudar hoje, falando da mesma janela histórica, só que de perspectivas diferentes, abordando visões diferentes, certo? Esse é o início do livro do Apocalipse. A gente viu também, eu grifei vermelho aqui, que é para poder entrar na cabeça de vocês e não sair mais. Que é o seguinte: não existe citação de homens, nem em Apocalipse, nem em Daniel, que também é um livro profético, certo? Então, quando surgir rumores falando, porque o Trump vai fazer isso, porque o Trump vai fazer aquilo, porque fulano é a besta do sei de quê, é o anticristo, para com isso, porque não existe citação de homens no contexto profético, certo? Então, o que existe é citação de atos, de ações, de formas de pensar, de formas de governar. Todavia, porém, pode ser o Trump, pode ser o Biden, pode ser quem for. A pessoa, a figura da pessoa não importa, quem é a pessoa, certo? O que importa é a forma de governo, e aí sim está descrito lá no livro, tá bom? E a gente viu também lá que existe um santuário no céu que inspirou a criação do santuário da terra, certo? Esse assunto é de extrema importância para poder a gente entender o livro do Apocalipse. Já várias vezes a gente fez referência ao santuário, lá no capítulo 5, quando a gente estudou, a gente viu que é uma referência clara ao santuário. Hoje a gente vai ver também o início do capítulo 8, verso 1 ao 5 são referências claras ao santuário, certo? Inclusive, no último estudo eu falei assim, que se você não entendeu, não viu o que é o assunto do santuário, você boiou em muita coisa do último estudo. E aí alguém colocou aqui no chat, realmente, boiei, ó. Então, assim, você precisa entender esse assunto. O assunto do santuário é um assunto também complexo, é um assunto grande, mas é um assunto muito gostoso de estudar, porque dentro desse santuário aqui está descrito e detalhado toda a história da humanidade, todo o plano da redenção, certo? Então, se você estudar 1000 vezes o assunto do santuário, você vai aprender 1000 novas coisas, tá bom? Então, a gente não vai estudar a fundo esse assunto, pelo menos não nesse estudo do Apocalipse, certo? Mas a gente precisa entender alguns pontos que vão servir de fundamentos para que a gente possa dar continuidade no estudo e entender do que o Apocalipse está falando, tá bom? Então, caso você tenha curiosidade, lá no capítulo 25 de Êxodo, você vai encontrar
o início da descrição do santuário, e só para introduzir, o, esse santuário aqui, ele foi descrito detalhadamente de Deus para Moisés, certo? E foi dada a ordem diretamente do céu de Deus para que Moisés construísse esse santuário exatamente no centro do povo, do acampamento, o acampamento dos judeus. E ali estima-se que mais ou menos 2 milhões de pessoas, e no meio desses 2 milhões de pessoas, Deus mandou Moisés construir esse santuário. Esse santuário era dividido basicamente em 3 partes, certo? Sendo essa primeira parte a parte descoberta do santuário, sendo a segunda parte a parte coberta do santuário, e dentro dessa parte coberta a gente tinha o lugar santo aqui no começo e o lugar santíssimo aqui no final, certo? O que importa para a gente hoje, o mais importante a gente entender hoje é o seguinte: tudo aqui tem um simbolismo, certo? Nada foi tirado da cabeça do homem. Tudo que foi construído e colocado aqui nesse santuário, desde medidas até posições, até utilidades, foi descrito e entregue por Deus e foi feito exatamente tal qual Deus mandou, certo? A gente acredita que isso aqui, esse santuário, ele é uma réplica de um santuário que hoje está localizado no céu, certo? Onde essa parte descoberta, que era feito o sacrifício, aqui a gente tem um altar, não sei se dá para vocês perceberem, mas a gente tem um altar onde era feito um sacrifício diariamente, o sacerdote sacrificava um animal de manhã e um animal à tarde. Essa parte descoberta, ela faz menção à terra, e essa parte coberta, ela faz menção ao céu. Então, quando o sacerdote vinha, que ele sacrificava de manhã e à tarde em prol do perdão dos pecados, esse ritual que era feito aqui, ele apontava para o sacrifício que Cristo faria por nós na cruz. Isso aqui foi antes de Jesus, certo? Então, esse sacrifício, ele apontava para o sacrifício que Cristo faria por nós na cruz, e em determinada época do ano, o sacerdote entrava na parte coberta, e simbolicamente a gente acredita que é a parte que está no céu hoje, e esse sacerdote fazia a intercessão diante de Deus, a presença de Deus descia e habitava dentro desse santuário, simbolizado aqui pela luz. Recebe o nome, apesar de não ter na Bíblia esse nome, mas a nomenclatura que dá para esse evento aqui se chama Shekinah, que é a presença de Deus, e diante de Deus o santuário fazia intervenção entre, entre Deus e o homem, pedindo, rogando, implorando o perdão dos pecados, tá bom? Então, esse aqui, quando a gente vê as pessoas falando assim, porque é a primeira aliança, a velha aliança que se trata do Velho Testamento é esse ritual, da gente sacrificar o cordeirinho de manhã, o sacerdote sacrificava o cordeirinho de manhã e à tarde em prol do perdão dos pecados, e apontava para o sacrifício que Cristo iria fazer, certo? Uma vez que Cristo veio, fez o sacrifício, que morreu, que se entregou, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, a presença, o acesso a Deus, se rasgou, e aí nós não precisamos mais sacrificar. Por quê? Porque o acesso, que antes era apenas do sacerdote que fazia a intervenção, foi concedido agora a nós, porque Cristo se tornou oficialmente o nosso sacerdote nesse santuário que existe lá no céu, tá bom? A gente já viu isso lá no capítulo 5, o cordeirinho sujo de sangue que chega lá no céu, sentado no trono, e aí recebe de Deus o livro, pega o livro com os 7 selos da mão de Deus, que é o livro da herança, e aí depois do sacrifício, esse cordeiro ele é capacitado, ele é achado digno de abrir todos os selos, e aí a gente já estudou sobre isso, tá bom? Mas eu preciso reforçar para poder a gente entender o que a gente vai estudar no dia de hoje, certo? Então, a parte descoberta do santuário faz referência à terra,
Aqui tem o altar do sacrifício, que aponta para o sacrifício de Cristo. A parte coberta, escondida do santuário, faz referência a o que existe hoje no céu, tá bom? Então, toda vez que quando a gente falar em santuário, falar em sacerdote, intercessão, você lembra disso aqui. A gente vai fazer muito paralelo sobre isso aqui e o que tem lá no céu, tá bom? E aí a gente já viu aqui as 7 igrejas, eu fiz aqui, vocês já estão familiarizados aqui com esse quadrinho, onde as 7 igrejas elas representam o mesmo período dos 7 selos, certo? Com visões diferentes. Nas 7 igrejas, o foco é o estado espiritual da igreja, certo? Onde, de acordo com as 7 cartas, 7 igrejas, a gente está aqui no finalzinho do período de Laodiceia. Nos 7 selos, a gente estaria aqui no finalzinho do 6º selo, onde a gente viu que existe uma pausa aqui, onde o selamento vai acontecer. A gente viu a introdução sobre o selamento, a gente já viu aqui, entre o 6º e o 7º selo, existe uma pausa, onde o selamento do povo de Deus vai acontecer aqui, para depois, então, acontecer o 7º selo, que é a volta de Cristo, certo? E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto das 7 trombetas, ao passo que as 7 cartas ou 7 igrejas, elas faziam menção ao estado espiritual da igreja, os 7 selos, acontecimentos ao povo de Deus, as 7 trombetas, elas são os juízos de Deus contra o poder opressor que oprimia o povo de Deus, certo? Então, muitas pessoas confundem as pragas, que a gente também ainda vai estudar, com as 7 trombetas. Por quê? Porque ambos são juízos, os dois são juízos. Porém, as 7 trombetas, elas têm um encaixe historicista, ou seja, eles estão acontecendo, certo? E as 7 pragas têm um caráter futurista, ou seja, que ainda vai acontecer num determinado momento. Então, as 7 trombetas, eu vou mostrar para vocês o texto sobre que fala explicitamente isso, mas só para introduzir, as 7 trombetas, elas são juízos de Deus, mas esse juízo ele é um juízo diferente, porque ele tem como objetivo fazer o povo se conscientizar e olhar de volta para Deus. É o objetivo das 7 trombetas. Porém, as 7 pragas, elas têm o caráter de punição do mal. Quando as 7 pragas não, né? As pragas, quando elas acontecerem, não vai mais existir a possibilidade da gente se voltar e olhar para Deus por causa da punição das pragas. Aqui no período das trombetas a gente vai ver que a gente ainda está aqui no período dessas trombetas, certo? Então ainda existe esperança para nós, e Deus usou elas para fazer juízo, ou seja, para punir, certo? Aqueles que oprimiam a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo povo de Deus, já expliquei isso 1000 vezes, certo? Estou falando de placa de igreja. Porém, quando as pragas caírem, aí já era, aí a porta da graça já vai ter fechado, não vai ter mais salvação. Quem está salvo, quem está perdido, acabou. Essa é a principal diferença que às vezes muita gente confunde, certo? E aí eu fiz um gráficozinho para vocês entenderem melhor. A gente vê aqui as cartas na primeira parte do Apocalipse, logo em seguida selos e trombetas, certo? Ambos têm início no sacrifício de Cristo, na cruz, é a linha de largada de todos, e ambos terminam na volta de Jesus, certo? Na volta de Cristo. Então, didaticamente, o livro do Apocalipse ele faz como uma regressão para que você entenda. Então, ele conta uma história, no final da história, ele volta, reconta a mesma história de uma perspectiva diferente, no final, ele volta e reconta a mesma história de uma perspectiva diferente. A gente também já viu isso, tá bom? E aí a diferença entre pragas e trombetas que eu falei para vocês agora. A gente vai usar, já está usando e vai usar cada vez mais esse livro aqui de Ranko Stefanovic, que é o Apocalipse de João. Eu vou colocar o PDF lá no grupo do WhatsApp. Caso você tenha interesse em se aprofundar ainda mais nesse assunto, é um excelente livro, uma excelente fonte aí para que você beba, certo? E ele fala o seguinte, ó, as 7 trombetas se referem à intervenção do Senhor na história, em resposta às orações do seu povo oprimido. Lembra que lá no 5º selo, qual foi o 5º selo?
os santos que foram mortos, um simbolismo, na verdade, dos santos mortos, clamando a Deus por justiça. Ou seja, todas aquelas pessoas que foram assassinadas, que entregaram sua vida em nome de Jesus, por não negar a verdade, simbolicamente a gente sabe que elas não estavam vivas realmente em algum lugar clamando, isso não existe, certo? Mas simbolicamente o sangue delas estava pedindo a Deus por justiça. E as trombetas ao longo da história, elas foram essa resposta de Deus, certo? Punindo aqueles que oprimiam a igreja. Então, elas anunciam o juízo divino contra aqueles que fizeram mal ao seu povo. No entanto, não consistem na palavra final de Deus aos ímpios. Embora tenha intenção punitiva, esses juízos estão misturados à misericórdia. Seu propósito é advertir os habitantes da terra antes do dia do juízo, oferecendo-lhes a salvação antes que seja tarde demais. Então, a principal diferença, existem muitas coincidências de trombetas, que a descrição da trombeta, ela bate com a descrição da praga, certo? Mas a principal diferença é que, apesar de ambas terem o caráter punitivo, as trombetas ela tem um caráter também educativo. Então, Deus usa a trombeta para punir aqueles que perseguem a igreja, o povo de Deus, mas também para dar esperança, uma forma de chamar aos próprios perseguidores, tentar convencê-los do seu erro. Onde nas pragas isso aí já não vai ser mais possível, certo? E aí o contexto das trombetas, ele começa lá no capítulo 8, entre o verso 1 e 5. E esse texto, a gente já dissecou esse texto no último estudo, mas a gente vai fazer hoje novamente com um pouquinho mais de profundidade, certo? Então, é muito importante a gente ler a Bíblia com calma e principalmente entendendo aquilo que a gente está lendo. E para poder a gente entender, a gente tem que usar aquelas três ferramentas que eu falei no começo. A gente tem que ter Velho Testamento, a gente tem que ter anjo intérprete e a gente tem que ter o encaixe histórico, para poder a gente entender do que se trata, certo? Esse contexto aqui, ele dá início às sete trombetas, certo? E o texto ele começa falando assim, ó. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então a gente vai decifrar, vai decodificar agora esse texto, porque esse é o contexto do início das sete trombetas, certo? Então, primeiramente, aqui na parte azul, a gente tem duas alusões. A gente sabe que o sétimo selo, que é onde está descrito isso aqui, essa abertura do sétimo selo, ele termina na volta de Cristo. Então, a primeira alusão que a gente tem aqui é de um período de silêncio no céu por meia hora em tempo profético é uma semana, que entende-se que é o período entre Cristo vai reunir toda a cúpula do céu, vai voltar para nos buscar e então a gente voltar para o céu, certo? Entende-se aí como talvez existindo a possibilidade de ser um período que vai durar uma semana, por isso que houve silêncio no céu, porque não tinha ninguém lá, certo? Mas também existe uma alusão aqui a um suspense, onde todo o céu estava parado, perguntando-se se realmente, de fato, o sacrifício de Cristo tinha sido aceito ou não. A gente falou aqui que, no outro estudo, a gente viu que é a história de Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que ele ressuscitou,
E quando ela foi tentar abraçar Jesus, o que foi que ele disse? Mulher, não me toque. Depois de pouco tempo, ele chega na reunião onde tá quase todos os discípulos estão presentes, e aí ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, bota a mão aqui na mão, bota a mão do lado aqui, bota a mão no pé e vê as cicatrizes. Então, por que para Maria Jesus fala não me toque, e por que para Timóteo, para Tomé, Jesus mandou tocar nas feridas, nas marcas? Então, a gente acredita que foi justamente esse período aqui de meia hora, que fala no versículo 1, de uma semana, que Cristo volta para o céu. Aí acontece tudo aquilo que está lá no capítulo 5 do Apocalipse, tá? Do cordeiro, manchado de sangue, que volta, pega o livro. O sacrifício é aceito e então ele retorna para a terra já com a certeza do sacrifício, retorna vitorioso, se encontra novamente com os discípulos, se encontra novamente com as pessoas, passa um período aqui na terra, depois volta para o céu de vez e aí o Espírito Santo desce, certo? Então aqui faz alusão a esses dois acontecimentos. O primeiro acontecimento, a segunda vinda de Cristo, e o segundo acontecimento, um silêncio que existe no céu por um silêncio de suspense que existe no céu até a confirmação do sacrifício. E a gente vê que depois desse silêncio que existe no céu, quando o sacrifício é confirmado, existe um cântico maravilhoso que é cantado lá no céu por todos os anjos, por todos os seres, comemorando realmente o sacrifício de Cristo. Então, primeiro a gente enxerga um suspense, uma tensão. Depois que é confirmado o sacrifício, que o cordeiro é achado digno de abrir os selos, existe uma festa gigantesca no céu, que foi justamente aí entre esse período, entre Maria Madalena encontra Jesus e os discípulos, tá bom? E aí o texto no verso 2 fala assim, ó, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Daqui para baixo, a gente tem uma descrição clara de um dos rituais que acontecia lá no sacrifício, no santuário, que eu falei para vocês, certo? E aí a gente coloquei a observação aqui, ó, uma descrição clara do novo sistema de intervenção sacerdotal iniciado por Jesus, fim da primeira aliança, baseada no sacrifício de animais. Então, olha o texto. O texto fala que tem 7 anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, apesar de não ter o nome aqui, pelo que esse anjo vai fazer, a gente acredita que possivelmente trata-se de Jesus, e pôs-se junto ao altar. Lá, deixa eu voltar aqui. Onde que fica o altar no santuário terrestre? Aqui, ó. E o que foi que eu falei para vocês que representa a parte descoberta do tabernáculo? A parte da terra, onde foi feito o sacrifício de Cristo, certo? Então, esse anjo, ele está em pé simbolicamente no altar, aqui, ó, onde é feito o sacrifício, ou seja, na terra, certo? E aí o texto fala assim, ó, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E aí veja o paralelo que existe entre essa descrição e o que acontecia no altar terrestre. Essa cena, ela reflete os rituais diários do templo terrestre. Depois que as sangueiras ofertas eram colocadas no altar de sacrifício, ele era derramado na base do altar. O sacerdote designado pegava um incensário de ouro e enchia de brasas do altar. Então levava o incenso para dentro do templo e o oferecia no altar de ouro, dentro do lugar santo. Após oferecer o incenso, o sacerdote saía do templo, da parte coberta do templo, e soltava o incensário no chão, entre o altar e o sacrifício, e a entrada do santuário, provocando um enorme barulho. Nesse instante, 7 sacerdotes tocavam suas trombetas, marcando o fim dos rituais diários. Então, era assim que funcionava na terra, e aqui no céu a gente vê exatamente a mesma descrição. A gente vê aqui no verso 2, os 7 anjos com as 7 trombetas, certo? Que simbolizavam os 7 sacerdotes que ficavam esperando
o final do cumprimento do sacrifício. A gente vê aqui o anjo, que simboliza o sacerdote, ou seja, Cristo, em pé no altar onde é feito o sacrifício. Depois que o sacrifício é feito, o sacerdote entra para levar as orações dos santos até Deus, ou seja, depois que Cristo fez esse sacrifício, ele é o sacerdote que entra no lugar santo, que entra no santuário do céu, para levar e interceder na presença de Deus por nós, levando as nossas orações para o Pai, certo? E na terra, depois que o sacerdote saía do santuário e voltava com o ritual de intercessão completo, ele pegava uma taça, que era a taça que ele tinha buscado de coisa do altar, buscado de incenso do altar, de brasa do altar, e ele soltava essa taça no chão. Essa taça ela fazia um barulho gigantesco, e aí indicava que o sacrifício tinha sido, a intercessão, o sacrifício e a intercessão já tinham finalizado, tinham sido concluídos com sucesso. E aqui a gente vê, no verso 5 que após o término da intercessão no sacrifício, no santuário celestial, existem várias vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Ou seja, aquele mesmo ritual que o sacerdote fazia de soltar a taça no chão e ela fazer zoada, a gente vê aqui no verso 5, barulho de vozes, trovões e relâmpagos. Então, no relato, após esses barulhos, os anjos, os sacerdotes terrestres, que eram 7, que são os anjos do verso 2, eles tocam suas trombetas, simbolizando ali e avisando para todo o acampamento que o sacrifício tinha sido feito. No contexto aqui do capítulo 8, após os barulhos descritos no verso 5, os 7 anjos também começam a tocar suas trombetas, simbolizando que o sacrifício de Cristo, que agora nosso intercessor, nosso sacerdote, também foi feito, também foi completo, certo? E aí vai dar-se início a um outro período, tá bom? Então veja como é importante, como é complexo a gente ler só o verso. Então, se eu leio só o verso e eu não tenho o conhecimento prévio de tudo isso, do santuário do céu, do santuário da terra, de fato eu não vou conseguir entender o que está sendo escrito aqui. Mas a partir do momento que eu vou lá para o tão falado, tão condenado por muitos, Velho Testamento, busco o conhecimento e trago para cá e aplico aqui, aí fica claro que aqui é um paralelo do sacrifício do sacrifício que Cristo fez, da intercessão que Cristo faz por nós no céu, é um paralelo disso entre o sacrifício e a intercessão que era feita lá no Velho Testamento, no santuário da terra, certo? E a partir disso, a partir do sacrifício, da mesma forma que no santuário da terra, o que indicava a execução com sucesso do sacrifício eram os 7 sacerdotes tocando as trombetas no final do dia, o que indica o sucesso do sacrifício de Cristo, e realmente ele aconteceu e hoje é o nosso intercessor no céu, é o tocar exatamente dessas 7 trombetas, certo? Logo, a gente entende que o período das trombetas inicia-se após o sacrifício de Jesus. No mesmo período, isso aí confirma aquilo que a gente já falou, que as 7 cartas, as igrejas, os 7 selos e também agora as 7 trombetas iniciam-se todos no mesmo período, e a linha de largada, como a gente viu, é lá no sacrifício de Cristo, certo? E aí, tinha até esquecido que eu coloquei esse comentário aqui, mas vamos ler. Logo, os versos 3 a 5 do capítulo 8 fazem referência ao sacrifício diário feito pelo sacerdote na parte terrestre do santuário, que apontava para o sacrifício que iria ser feito por Jesus. Da mesma forma que no santuário terrestre, o tocar das 7 trombetas indicava que o sacrifício tinha sido executado, as 7 trombetas do Apocalipse também indicam o fim do sacrifício e mandam uma mensagem de juízo e arrependimento, certo? As trombetas abrangem o mesmo período da história que os 7 selos. As duas séries são correspondentes, tanto na estrutura quanto na sequência. No que diz respeito à sequência, os selos e as trombetas
iniciam no primeiro século, após a morte de Jesus na cruz e sua ascensão. A conclusão das duas séries nos leva ao tempo do fim. No tocante à estrutura, as duas séries são subdivididas em grupos de 4 e 3, com um interlúdio entre a sexta e a sétima parte, ao passo de que o interlúdio entre o sexto e o sétimo selos apresenta o povo de Deus no tempo do fim, o interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta descreve sua experiência e papel durante esse período. Então, aqui significa que os 7 selos, eles são divididos nos primeiros 4, que são os primeiros cavalos, que a gente viu. Depois tem os últimos 3, que são acontecimentos, certo? Da mesma forma, as trombetas, elas são divididas em 4 primeiras trombetas, depois são divididas nos 3 últimos ais, que a gente vai ver agora, certo? A estrutura é a mesma. Nos selos, entre o sexto e o sétimo selo, existe uma pausa. João ele tem uma pausa nas visões e um parênteses ali gigantesco, onde ele descreve os 144 mil nos selos, o povo selado de Deus. Aqui também, nas trombetas, existe uma pausa, igualzinha, do mesmo jeito, entre a sexta e a sétima trombeta, que a gente também vai ver o que é, certo? Aqui só um quadrinho comparativo a respeito disso que eu acabei de falar para vocês, que a estrutura é idêntica. Os primeiros 4 fazem parte de um grupo, os últimos 3 fazem parte de outro grupo, com uma pausa aqui entre a sexta e a sétima, tá bom? E aí a gente vai começar a avaliar as trombetas. A gente viu que as trombetas são... Só um minuto. A gente viu que as trombetas são juízos de Deus para com povos que perseguiram o povo dele, certo? E aí, lá no verso 7, a gente vê o soar da primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva que foi queimada. Aí a gente vai ver muito essa expressão aqui nas trombetas, a terça parte. Puxa rápido na cabeça aí. Qual foi o outro local que você também escutou isso aqui, essa expressão da Bíblia? A terça parte. Lembrou? Lá no Gênesis, quando fala do diabo que é expulso do céu, a serpente enganadora, que faz, comenta lá no Gênesis, explica também no Apocalipse, fala que qual parte dos anjos foi expulsa do céu? A terça parte, certo? Então, a terça parte aqui não significa necessariamente, para a gente entender o contexto, que tinha 3 e um queimou, que tinha 9 e 3 queimaram. Não é necessariamente, não significa que a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu, e, sei lá, tinha 9 anjos e 3 foram expulsos. Não é isso. Quando, no contexto profético, traz para nós a expressão a terça parte, significa um número volumoso, uma quantidade considerável, certo? Porém, não todo. Então, quando fala que a terça parte dos anjos foi expulsa do céu, fala que um número considerado foi expulso do céu, porém existiam outros, muito mais outros, que não se contaminaram, que não foram afetados, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui muito, e essa expressão, a terça parte, ela significa isso, que quando aquela trombeta toca, quando aquele juízo acontece, boa parte, vamos falar assim, do povo opressor foi atingido, porém não como um todo, certo? Por quê? Porque a opressão do povo de Deus só vai acabar de fato quando ele voltar, tá bom? Então significa que a gente vê um enfraquecimento dos poderes que atacavam a igreja, dos poderes que atacavam o povo de Deus, porém eles não foram extintos e mortos por completo, porque isso aí só vai acontecer quando Cristo voltar. Então, essa primeira trombeta, ela teve o seu acontecimento histórico lá mais ou menos no ano de 410 após Cristo. Então, lembre lá no período das igrejas. A gente teve a primeira religião, a primeira igreja, que foi a igreja pura, a igreja santa de Éfeso, certo? Depois a gente tem a segunda igreja, onde a igreja é perseguida e morta, certo? E depois a gente tem a terceira igreja, que é a igreja corrompida,
Citei até o exemplo de Constantino, que se converteu, aí quando ele vem para dentro da igreja, ele acaba com a perseguição, que foi excelente, entre aspas, porém ele faz uma série de exigências, ele insere a adoração a imagens dentro da igreja, ele faz a mudança do sábado para o domingo ali, mais ou menos no ano de 330, então está dentro desse contexto. Foi o primeiro povo perseguidor da igreja, foi Roma, a Roma imperial, certo? Então, a primeira trombeta, o primeiro juízo de Deus em cima de Roma foi o quê? Representa os ataques dos visigodos, liderado por Alárico, quer dizer, não sei como é, Alárico, sei lá, que invadiram o Império Romano Ocidental entre os anos 395 e 410, saqueando Roma em 410. Então, foi a primeira pancada, a primeira resposta que Deus deu para o povo que até então oprimiu o seu povo. E a aplicação aqui, ó, esse juízo atinge a terça parte da terra, simbolizando a destruição parcial do Império Romano. Ou seja, o Império Romano não acabou aí. Ele foi balançado aí, muito forte, estremeceu, mas não acabou. Ele é um julgamento divino contra Roma por sua corrupção e perseguição aos cristãos fiéis. Nesse período aqui existia, foi o período que iniciou-se a junção de igreja com política, certo? Quando Cristo voltou para o céu e o Espírito Santo desceu, não existia conexão igreja política. Pouco tempo depois, que nem a gente acabou de citar, essa conexão aconteceu, onde a igreja se uniu com a política do Império Romano, e aí começou a perseguir todo aquele que desacreditava e concordava, falava o contrário. Logo, Deus mandou a primeira trombeta, a primeira resposta aí para eles, tá bom? Onde abalou o Império Romano no ano de 410. E aí aqui tem um comentário lá do Apocalipse de João, do livro que eu falei para vocês, que ele fala assim, ó, as primeiras quatro trombetas descrevem as invasões bárbaras que contribuíram para o colapso do Império Romano Ocidental. O Império Romano Ocidental era o poder hegemônico, ou seja, a autoridade absoluta do tempo, certo? Cada um retrata castigos parciais em resposta à rejeição da verdade. Ou seja, as quatro primeiras trombetas foram quatro pancadas que o Império Romano tomou e nenhuma delas foi responsável por destruí-lo, porém, cada uma delas foi responsável por afracar esse império, por isso que tem a expressão a terça parte, certo? A segunda trombeta, está lá no verso 8, fala assim, ó, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O evento histórico aqui refere-se à invasão marítima dos vândalos. Mais ou menos 45 anos depois da primeira trombeta, já houve a segunda, sob o comando de Gensérico, sei lá, que dominaram o mar Mediterrâneo e saquearam Roma no ano de 455. O mar representa povos e nações. A montanha ardente simboliza a violência e destruição promovida pelo poder invasor. Ou seja, dentro desse contexto aqui, que também destruiu a terça parte do mar, foi onde os vândalos invadiram e saquearam Roma, onde mataram muita gente, acabaram com boa parte do poder mercantológico de Roma, da grana de Roma. No ano de 455 foi o segundo, a segunda trombeta que Deus mandou. Lembrando que nesse período aqui, a Roma que a gente fala já é a junção igreja política. Aqui a igreja, oficialmente a igreja católica, já era, já existia uma união entre a igreja Roma papal, no caso, né, com a política. A igreja tem um poder político forte aqui, certo? Ainda não é o poder político completo e absoluto, como a gente vai ver lá na frente, mas já era um poder político forte e perseguidor aqui nesse tempo, certo? A segunda trombeta, ela relata juízos vindo do mar, os ataques navais dos vândalos, como instrumento do juízo divino sobre Roma. A terceira trombeta, a descrição dela está lá no verso, entre o verso 10 e 11, e ela fala assim, ó, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto.
E muitos homens morreram das águas, porque as águas se tornaram amargas. Absinto, ele é sinônimo de amargor. Ele tem um gosto amargo, certo? O evento histórico aqui, veja que interessante, representa a queda espiritual promovida por heresias no cristianismo primitivo. Possível início, sim, foi nesse período aqui que também começou o movimento que existe até hoje do antitrinitarismo, do movimento que se originou dentro da igreja, até então aqui, Igreja Católica, certo? Que parou de acreditar no Pai, Filho e Espírito Santo, acreditava em Jesus como sendo um profeta, realmente alguém especial, mas não Deus. Acredita no Espírito Santo como sendo uma força, e aí acredita em Deus como sendo Deus, quando na verdade a gente sabe que não é assim, certo? E aí a aplicação é o seguinte: a água da vida agora está corrompida e amarga, uma verdade misturada com mentiras. Então, quando fala que a terceira parte dos rios, o nome da estrela que cai nas águas, absinto, a gente faz referência ao que Cristo falou lá em Mateus. Então, quem é a água da vida? Quem é que promove a verdade? Quem é que mata a sede de forma eterna? É ele. A verdade é ele. Então, quando a gente tem uma água que traz vida, que simboliza vida, amarga e a gente não pode tomar, a gente morre, a gente resseca. Então, esse contexto aqui simboliza das outras vezes, nas primeiras duas trombetas, a gente vê ataques externos à igreja, certo? Só que esse ataque aqui, ele é um ataque interno, a diferença dele. Então a gente vê que as águas que brotavam da igreja, que seriam águas que teoricamente eram para dar vida, se tornaram amargas. Isso foi um período, por exemplo, de onde se iniciou a corrupção, onde se iniciou a corrupção dentro da igreja, a venda de anistia à base de pagamento de dinheiro. Então, isso aqui se iniciou aqui nesse período, certo? A estrela caída indica a corrupção espiritual dentro do cristianismo. O absinto mostra o amargor da apostasia doutrinária, certo? Que também foi um período que afracou e balançou as estruturas da igreja. E aqui a gente tem a quarta trombeta, que a gente consegue enxergar ela mais ou menos como sendo uma continuação da terceira, certo? E ela diz o seguinte, no verso 12, ó: e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Evento histórico refere-se ao escurecimento da luz espiritual, continuação da terceira trombeta. Então, lembra que na terceira trombeta, o exemplo dado, a descrição dada por João foi água. A água se tornou amarga. O que significaria água nesse contexto? Água da vida, certo? A água que, quando a gente bebe, o próprio Jesus falou, a gente não precisa beber mais. Então, essa água que deveria dar vida tornou-se amarga. Aqui na quarta trombeta, a gente tem a citação de três itens. A gente tem o Sol, a Lua e as estrelas. Todos três, hoje a gente sabe que é só o Sol, né? E a Lua e a estrela refletem do Sol, mas João não sabia desse detalhe. Então, para João, todos os três eram geradores de luz. Luz serve para mostrar caminho. E aqui nesse período foi o período onde essas luzes, que teoricamente deveriam mostrar caminho, elas foram apagadas, certo? Ou seja, as pessoas não tinham acesso à Bíblia mais, as pessoas não tinham acesso a Cristo mais. Para poder passar por Cristo, precisaria passar pela igreja, pela autoridade da igreja. Então, foi nesse período aqui. Então, o evento histórico refere-se ao escurecimento da luz espiritual, continuação da terceira trombeta, simbolizando a crescente ignorância religiosa e corrupção interna da Idade Média que a igreja sofreu. Então, são dois ataques internos, duas coisas internas, tanto na terceira e quarta trombeta. Dois juízos internos que Deus colocou e implantou dentro da igreja como resposta ali ao clamor do quinto selo dos mártires, certo? E aí a aplicação, o sol, a lua e as estrelas representam a luz espiritual da palavra de Deus. Seu escurecimento aponta para a substituição da Bíblia por tradições humanas. Eu grifei aqui tradições humanas porque é o seguinte, isso é um erro que muitas vezes a gente comete até hoje.
principalmente nós que somos adventistas. A nossa regra de fé, quanto cristãos, independente da igreja que você frequenta, é a palavra. Não é o que o pastor fala, não é o que a galera está falando, não é nada. A sua principal regra de fé tem que ser a palavra. Quantas e quantas pessoas não são expulsas da igreja porque se deparam com um livro de tradição gigantesco e pesado e os irmãos usam essas tradições para bater na cabeça dos outros, para jogar na cara dos outros, para mostrar erro dos outros, quando na verdade não é assim. O nosso seguir, o nosso proceder, ele é guiado única e exclusivamente pela palavra. O que é tradição não tem valor. Não tem valor. Então, o que você acha, a sua opinião, a sua interpretação, o que você pensa, me desculpa, ninguém está nem aí para o que você pensa. Essa é a verdade. Biblicamente, o que você pensa, você tem que guardar para você, bem aqui, ó, bem debaixo de sete chaves. Porque o nosso proceder, a nossa iluminação é somente a palavra. Porque usar tradição para definir conduta, para definir vida, para definir cristianismo é obra do diabo, não é obra de Deus. Certo? Lógico que eu tenho que ter minhas interpretações, tenho que ter os meus julgamentos internos daquilo que é bom e que não é bom, lógico, eu tenho que ter. Porém, tradição humana não pode definir o meu comportamento, não pode definir o que é certo, o que é errado, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Não é isso. Isso é papel do diabo. Isso é o capeta que bota dentro da igreja para poder bagunçar com tudo. Certo? Regra de fé, palavra, Bíblia e acabou. O que eu penso, o que eu deixo de achar, não interessa. Só interessa para mim e olhe lá. Porque se eu achar besteira, até eu tenho que deixar de achar também. Certo? Então, é um ponto muito importante para a gente frisar aqui. E aí a gente tem partezinha grifada em azul aqui embaixo. O escurecimento simboliza a perda progressiva da luz espiritual durante a ascensão da supremacia religiosa que dominou o mundo cristão. Essa supremacia religiosa que dominou o mundo cristão, a gente sabe muito bem que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é fato, certo? A própria igreja ela já emitiu notas oficiais se desculpando por todos esses eventos aqui que a gente comentou, por todas as atrocidades, as perseguições, enfim. Então, esse período aqui que está citado é o período realmente onde a igreja se tornou dona da Bíblia, dona da palavra, se tornou uma igreja corrupta, se tornou uma igreja manca, e aí a quarta trombeta de Deus foi nesse período, certo? E aí a gente tem uma pausa entre a quarta e a quinta trombeta, lá no verso 13, João olhou e ouviu um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai. Aí é os famosos três ais, certo? Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que estão por tocar. E aí eu destaco aqui porque é o seguinte, muitas vezes é outro ponto que a gente faz uma bagunça danada, até eu mesmo já fiz uma bagunça com isso aqui, que é o seguinte, no contexto profético, quando os anjos, nas visões de João, eles se referem às pessoas, aos seres humanos, como habitantes da terra, aqueles que habitam a terra, ou habitantes da terra, ele não está se referindo a 100% dos habitantes da terra. Aqui, ele está se referindo a quem não é de Jesus, certo? Então a gente vai ver lá na frente a questão do selamento, tudo novamente, mas quando ele usa esse termo, ai dos que habitam sobre a terra, ai dos habitantes da terra, eu e você aqui, se Deus quiser, a gente não está enquadrado aqui dentro, certo? Quando vai falar de nós, acredito eu assim, do povo de Deus, o texto fala os santos, os escolhidos, os selados, são outros termos que a gente recebe, certo? Mas quando fala isso aqui, os que habitam sobre a terra, os habitantes da terra, são eles que não vão se salvar e estão sendo referidos aqui. Então, quando João olha e vê o anjo falando assim, ai daqueles que habitam a terra, ou seja, ai daqueles que estão longe de Deus,
por causa das outras vozes trombetas que estão por tocar, o anjo meio que tá falando assim, ó, galera, para vocês dá tempo, mas corre, porque não é muito. É mais ou menos isso aqui que a gente está falando. Então, creio em Deus que eu e você, a gente não está dentro desse povo citado aqui, certo? E aí os três ais são famosos aí, e muita gente fala aí dos últimos ais, os três ais são o quinta, sexta e sétima trombeta. E aí a quinta, sexta e sétima trombeta a gente vai terminar de ver na próxima semana, porque são trombetas que tem bastante detalhe, certo? A gente vai precisar usar aí um dicionário apocalíptico, um dicionário de Apocalipse para poder identificar isso aqui, que é que se trata. E aqui no meio, entre a sexta e a sétima, acontecem umas paradas muito loucas também que a gente vai ter que estudar com calma, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte das trombetas. Espero que tenha ficado entendido. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, manda no grupo, manda no meu privado, manda no Marquinhos lá, que aí a gente começa respondendo semana que vem, tá bom? Então, esse é o estudo de hoje. E para a gente finalizar, vamos orar para poder a gente finalizar o estudo de hoje, tá bom? Então, ore junto comigo aí. Senhor Jesus, muito obrigado, porque mais uma vez o teu Santo Espírito esteve conosco e a tua palavra foi aberta e estudada. Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos com um povo que não somente lê de forma superficial, que não somente lê de forma rápida, mas um povo que se debruça em tentar estudar, em tentar compreender as tuas palavras de forma profunda. Fica com cada pessoa, fica com cada lar que está presente aqui nessa live e com aqueles que também não puderam vir. É isso que te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só um detalhe para poder, antes de terminar, para não esquecer o seguinte: o miolo do livro do Apocalipse, ali entre o capítulo 11 e o capítulo 17, é a parte principal do livro, é a parte mais pesada do livro, certo? É a parte mais importante. Então, eu tenho certeza que não é assim, não é do interesse do inimigo que você veja essas aulas, que você assista você entenda esse conteúdo. Então, a gente está quase lá. Então, eu peço que não deixe de vir para os próximos estudos, vão ser os mais importantes, certo? E também convide pessoas, convide amigos, porque não é do interesse do inimigo que a gente faça essa zoada que a gente está fazendo, tá bom? A gente está chegando na parte mais melindrosa e mais sensível do livro e também, da mesma forma, a parte mais importante desse livro para nós. Então, não perca os próximos estudos, chame pessoas, chame amigos, porque daqui para frente vai ficar louco, certo? Então, boa noite a todos. Até mais. Beleza, Eduardo. Obrigado, viu? Boa noite a todos e a gente se vê na próxima semana, ok? Segunda-feira, mesmo horário. Obrigado a todos aí. Deus abençoe vocês. Obrigado, Eduardo. Valeu, Marquinhos. Tchau, tchau. Tchau.